Há exatamente 14 anos atrás, um dia como o dia de hoje, um dia ameno, né? Aonde estava o Serginho? Serginho estava se preparando para nascer. Algumas horinhas e o Serginho veio ao mundo, veio de parto normal, trazer tantas alegrias para minha vida. Foi um baita de um banho de energia, porque a partir daí ele ia com a mamãe para a estética, onde que a gente estava retomando uma carreira pausada depois de 10 anos consecutivos, dia e noite, sem férias, sem descanso. Essas pausas sempre acontecem na minha vida. Então, uma pausa grande, uma pausa extensa de mais de ano, né? E a gente estava retomando com aquele bebê, aquele bebê cheio de gordura marrom que viajava comigo para os eventos de Foz do Iguaçu. Depois cresceu e ficava com a vovó dele para a mamãe viajar para todos os eventos. E ele tinha os cachorros preferidos dele, aquela vida bem perfeita que um bebê saudável pode ter, contato com a natureza, contato com as vovó, contato com tudo de bom que podemos ter. E não deu tempo para a gente aquecer aquela história, aquela essência do bebê perfeição que a gente estava vivendo, para vir uma vadia invadir a nossa vida e causar todo o estrago que ela causou, estrago irreversível. Ainda bem que para o Serginho não teve esse estrago, porque a gente conseguiu conduzir as coisas, apesar de tudo que caiu sobre mim e sobre o Renato durante esses 14 anos da nossa vida. A gente conseguiu trabalhar o Serginho, e principalmente agora que a gente cortou todos os elos com o sistema, a gente removeu ele, já que não teve justiça para ele, que a injustiça, a prostituta deste país é a justiça conhecida como injustiça. Então a gente não tem mais vínculo nenhum com o sistema, não terá. Não pretendemos reconhecer esse sistema como nada na nossa vida como brasileiros. A gente removeu 100% das nossas vidas, porque um sistema que depois de 14 anos, ele tinha quanto quando aconteceu, quando a vadia fez o que fez com ele? Levou para o quinto dos infernos e não teve nem que dar uma explicaçãozinha lá na justiça do que ela fez. Só paninhos quentes, sabe? Ai, vamos amornar o paninho e botar aqui na bundinha do nenê. Não precisa amornar paninho, mas aqui sim, né? Juiz descarado, promotor sem vergonha, jurisdição dos filhos da mãe. Vocês têm tudo o que vocês merecem, que é o quinto dos infernos, irreversível. A nossa família, diante do tamanho da burla, do tamanho da porcaria, depois o câncer, que era natural, né? E vem essa roda de samsara que não acaba nunca. Mas a gente conseguiu, a gente dominou a leucemia, a gente dominou tudo que poderia ter de sequela, porque hoje o Serginho conhece a história dele, ele sabe como tocar daqui para frente, ele sabe que a justiça não presta, ele sabe que ele vai ter que ser um justiceiro a doce punho, que vocês não servem para nada, que vocês não merecem os seus 40 mil de salário que vocês têm, que vocês fizeram injustiça com um bebê, que vocês não podem cuidar de criança nenhuma, de nenhuma das instituições serve para nada, a não ser para ganhar salário e ser cartel político. Ele sabe de tudo isso. E ele tem convicção que a mãe dele está certa, que o pai dele está certo, e que nós somos tão potentes que a gente descobriu meios para sumir de tudo isso.
não nós sumir, nós continuamos aqui, firmes, fortes, com a nossa própria delegacia, com a nossa própria jurisdição, com o nosso próprio hospital de curas intensivas para esses tipos de doença, com os nossos próprios estudos, com a nossa própria pesquisa, né? A gente não se entregou, não se desmanchou como vocês queriam e trabalharam tão forte para isso acontecer, né? E nesse dia, só de olhar para esse menino construído, claro que ainda se construindo em muitas coisas, porque ele ainda é um adolescente, ainda não tem condição de enfrentar sozinho esse mundo sombrio, doente, decadente. Por isso que o pai dele está ali, curado, forte, firme, para cuidar ele, direcionar ele, preparar ele. E a gente conseguiu. Conseguiu. E já não é mais com cantar vitória antes do tempo, porque agora já é sobrevida. Só falta a mamãe, doutora aqui, concluir os 7 anos pós-arsênio de intensivo tratamento. E aí, cada vez mais a gente pode anunciar essa tão pesada, produzida, preparada, honrada missão que foi essa cura. E vencer principalmente todas as drag, tudo o que não presta, que está ali permeado no sistema para atrapalhar tudo, para tirar a saúde da célula, para tirar o vigor, né? Com isso, desgaste na criança, desgaste no adolescente, mas a gente sempre driblou isso a nosso favor e vai continuar fazendo dessa forma, em benefício das crianças e dessa saúde. E não sairemos do prumo, não sairemos do prumo. Vamos nos manter firmes até onde que temos que chegar. Porque se nós não temos justiça nacional para julgar porra nenhuma, a gente vai ter justiça, outro tipo de justiça, outros tipos de tribunais, e a gente certamente vai falar muito dessa causa. Não fui eu que entreguei o meu bebê na mão de uma vadia depravada. Eu entreguei o meu bebê na mão de uma mãe solteira, mãe de uma menina. A menina dela na época tinha 8 anos. E a gente não tem uma bola de cristal para saber o que essas vadias podem fazer. Mas agora, a minha mente, ela já trabalha, se antecede, ela já tem toda, ela já faz um diagnóstico das pessoas, porque a gente sabe e pode observar, todas elas acabam no mesmo objetivo putrefato de tudo que não presta. Solta a rédea para você ver. Por isso que as vadias daqui não tem diferença nenhuma da vadia que fez aquilo com o nosso bebê. Nenhuma. Só soltar a rédea para ver até onde que elas vão. Até onde você sequer pode imaginar. E depois elas não têm que dar explicação nenhuma, porque elas sempre são aliadas da justiça, elas são aliadas de tudo que não presta, elas são aliadas das instituições, dos políticos, simples assim. Então não é a superproteção dos nossos filhos, não é nenhum tipo de loucura, é simplesmente cada marca do que aconteceu que está aqui, ó, nesse rosto, nessa fátia, nessa cara aqui, ó, que eu não tenho vergonha de vir aqui dizer nada, porque tá tudo escrito, tá tudo conclusivo, a ineficiência da justiça brasileira, a ineficiência de uma sociedade decadente, que julga só o que lhe convém julgar, que não faz o seu trabalho. E é essa história que a gente tem para contar para o Serginho, que nem precisamos mais contar. Ele mesmo já está contando da maneira dele, ele mesmo já está conseguindo perceber todas essas coisas que eu estou falando sem que eu fique falando. Ele só olha e ele já detecta. Porque junto com tudo isso, ele também adquiriu um senso de justiça interno. E eu acredito muito no meu filho.
Eu acredito muito no meu filho, que ele nunca vai entrar por uma dessas instituições para trabalhar com essa banda de covarde que não prestou para fazer um trabalho que presta para ele, mas que ele vai poder ajudar muitas pessoas, muita criança, a não entrar para esse círculo vicioso, doentio, que envolve muito mais coisa que eu posso falar nesse vídeo, que o estudo é intenso para a gente também ter claro na minha mente, na mente do Renato, o que procedeu ali, porque a vadia não vai confessar, ela é uma réu confessa, ela declarou tudo no Orkut dela da época, o que ela tinha feito para o nosso filho. E nem assim teve um juiz com cognição, com vergonha na faixa, com pêncil, para questionar, nem para questionar, né? Nem para questionar. Então hoje, né, como uma peça perfeita, que a forense aqui fez, né, porque não pode ser tanta criatividade, que eu criei tudo isso, que eu criei o laudo do Hugo Preto, que eu criei tudo isso, também não dá, né? Tem coisas que pode ser da minha mente, que super criativa, na graça de Deus e na honra dessa empresa que eu carrego no meu peito, né, muito criativa, realmente distinta e criativa, sempre serei. Esse é meu distintivo maior, é a criatividade, mas não porque não presta. Criatividade de uma artista para fazer coisas boas. Passei isso para os meus 2 filhos. Nesse meio de tempo, a gente perdeu nossa Leide também, não foi só o câncer, não foi só... A gente perdeu a nossa menina, a gente teve que enfrentar os tribunais, eu e o Renato, com a vida destruída, destroçada, enquanto que a vadia estava com a bebê amamentando, a minha tinha sido enterrada, a nossa, no caso, tinha sido enterrada poucos dias. O Renato foi enterrar porque eu nem condição não tinha de ir até lá. Isso que se sucede quando a gente se mete sem saber. Não é a gente que escolhe isso, de viver essas coisas. A gente se mete nisso, né? Porque as pessoas estão aí, elas estão conectadas com a gente, as que estão fazendo tudo que não presta com a gente, que tem uma certa descrição de vida, de ter que estar diante desses... Eu não tenho palavra inescrupulosa para mencionar o que significa isso, esses monstros, porque de humano não tem nada ali, não tem nada ali. E sempre se dão bem, e estão sempre na bola da vez. E estão ali, ha, ha, ha. Não dá para suportar, tem que ir pro bunker, tem que ir pro bunker para poder raciocinar, concentrar na vida da gente, né? E tá assim, ó, zumbizada, agora tudo injetado. Tá assim, ó. Eu tenho só a agradecer no dia de hoje. Daqui a umas horas eu estaria naquele momento incrível de ter um filho sem sentir dor, ter um filho sem sentir dor, ter um filho da moda mais natural, mais preciosa. Teria tido ele na ambulância sem sentir dor dos bombeiros se eu não tivesse, de alguma maneira, comentado com eles que eu tinha um primogênito que se foi. Então eles ficaram um pouco assustados, não foi ali. Mas a gente chegou no hospital e, apesar de tudo, as coisas direito que foram negados pra gente, a gente teve o nosso bebê lá. Na condição, na forma que era possível para aquele momento, num parto natural, saudável, tão saudável que superou todas as vacinas CID, que esse governo xixilento escrevia obrigatório. Vem agora dizer obrigatório para mim. Vem agora. Venham dizer obrigatório para mim. De qualquer coisa que vocês queiram dizer, de escola, de vacinas, qualquer coisa, diz obrigatório.
Escreve para mim, escreve. Para você ver essa pêncil comer sobre a sua vida. Quando os autos superam a ficção científica, não há mais nada que vadias intrusas possam fazer na vida de uma família. Nada. Nem ninguém pode mais entrar se não é para pegar 500 folhas e criar vergonha na cara e fazer jus às 500 folhas e terminar o que a justiça começa e nunca termina. Nunca termina, porque eles só terminam para eles e a favor deles, nunca da criança, nunca da criança. E a gente tem agora casos internacionais, a gente tem centenas e milhares de páginas sendo revisadas de coisas que aconteceu não só para mim, mas para tantas pessoas nesse planeta, de América do Norte, América do Sul. Mas eu não jogo nada das minhas esperanças, do que vibra forte no fundo do meu coração para homens e mulheres, mesmo os de boa vontade, porque os de má vontade estão acima do que é possível. Não jogo nada nesse sentido aí, mas eu construo um tribunal todos os dias da minha vida que vai ser determinante nessas situações. Infinitamente determinante nessas situações, para que elas não voltem a acontecer. Nem para o meu Lorde e nem para o Lorde de ninguém. E a construção que a gente está fazendo com Mateus, em cima da realidade, para que não venha uma vadia ali dizer que a mãe dele proíbe ele de ir para a escola porque a mãe é louca. Vadia não tem vez. O lugar de vadia agora é cuidando dos seus filhos, seu marido e o quinto dos infernos da escola, da instituição que elas queiram. Não é metendo bico na minha vida. E se não sabe, não te mete. Porque você não conhece a história. Você não conhece por que ponto que a gente chegou nesse nível. Foi obrigado a chegar nesse nível, não foi só porque quis chegar nesse nível. A gente teve que entender coisas que vocês não entendem. A gente teve que estudar coisas que vocês não aguentam uma linha, que dirá uma página, que dirá 100 páginas. Vocês não suportam. Vocês não conseguem ver arquivos que a gente teve que ver. Então, vocês não podem falar desse assunto. Vocês não podem se meter nesse assunto. Vocês têm que ficar no lugar de vocês e deixar a gente dar a sequência da maneira que tem que ser. Porque quem determina agora o fim da história é o pessoal da montanha. Não está mais na mão de homens. Não está na mão simplesmente dessa justiça putrefata aí. Que tem gente muito boa lá dentro. E com condição de revisar com mais facilidade que eu mesma as 500 folhas. E detectar qual é a verdade dos fatos. A falta de cognição do juiz que ganha perto de 50 mil, que não consegue ter cognição, entendimento, para ser soberano na sua função, desenvolver o seu trabalho, simples e digno. Por quê? Quem que tinha muito a esconder? Quem não foi investigado, porque o pai e a mãe foram suficientemente investigados, revisados do avesso, enquanto que quem que não foi revisado? Quem? O amante da vadia. O amante da vadia. Simples assim. E o Serginho vai crescer nessa família, vai ter orientação, vai ter 18 anos. Vai fazer nova denúncia, claro que vai fazer. Não interessa onde estarão essas pessoas. Ele vai fazer nova denúncia. Estará preparado, co-criado pela mãe dele, os novos tribunais. E não terá o mesmo desfecho que teve até agora. Porque eu já assinei, já determinei, com essa pêncil, a grande pêncil,
como que se dá o desfecho das coisas. Para isso que a gente ficou vivo, para isso que a mãe sobreviveu, o pai sobreviveu, veio o mate tomate para ajudar a gente, né? Ajudar a gente. Ah, mas a vida de vocês gira só em torno disso? Não, a nossa vida gira no meio de um monte de coisa que vocês não podem imaginar. As maravilhas que a gente criou no meio de toda essa loucura que a sociedade decadente produz, como deveria produzir coisas boas. Boas como um chá de abacate que a gente produz agora para curar tantas coisas. Entre tantas especiarias que a gente tem aqui na nossa pesquisa, mas que a gente vai contar aos poucos, e hoje a gente não está a fim de falar disso. Hoje a gente está a fim de dizer que o Serginho está de parabéns, que ele tem a oficina dele para se construir um artista em várias artes que ele deseja, para ele ser independente no seu pensamento, para ele não aceitar pensamentos implantados de qualquer vadia da esquina que resolva enfiar um monte de merda na cabeça dele, principalmente dizendo que a mãe e o pai são ilegais e que eles são legalzinhos, docinho, bonzinho, que amam eles, são tão queridos. Não amo nada, não amo ninguém, não amo nem a si mesmos. E não estou sendo ácida, estou sendo extremamente amorosa, porque todos os dias eu cocrio 2 vezes por dia, 2 vezes, de manhã e à noite, junto com o meu pessoal que está na montanha, né? Para a limpeza de todo esse lugar, de todos esses lugares, de todo o nosso país. O negão tá interagindo comigo aqui. O nosso cão, ele interage, ele conversa. Eu tenho um cão que fala, tá? Não é que eu tô louca. Você pode vir aqui em casa que você vai ver que o cão fala. O nosso cão fala. Ele interage nos assuntos, ele conversa. Ele não é um cão comum, sabe? Daqui uns dias que o Pato também vai começar a falar. Daí a gente vai filmar e vai fazer vídeo para todo mundo ter novidade da nossa vida. Que as pessoas ficam ali sedentas esperando a desgraça. Elas não entendem que o mundo não é assim, que o mundo é você que vai fazer. Cuidem das suas vidas, cuide das suas vidas, cuidem das suas vidas.